Estamos na reta final da confecção da nossa mineradora, mas ainda falta a caracterização de uma composição que trabalha intensamente no transporte do material extraído. E como vocês já podem imaginar, as locomotivas e vagões ficam impregnadas com a poeira do minério e da própria terra das ruas, devido ao tráfego intenso de máquinas pesadas. Que tal acompanhar comigo esse trabalho? Eu sou o Valdo e você está no canal Essa Vida Dura de Aposentado. Agora eu vou fazer o envelhecimento dessa C44i da Fratesc, que será uma das máquinas utilizadas para o transporte do minério. Como eu sempre recomendo, eu estou utilizando algumas imagens para me orientar no trabalho. Para facilitar o trabalho de envelhecimento, eu vou retirar a carcaça do chassi. Assim fica bem mais fácil de trabalhar. Depois eu faço o envelhecimento do chassi e dos truques separadamente. Aqui vai uma observação: se vocês pretendem fazer o envelhecimento do material, não instale os pega-mão. Como eu não tinha planejado fazer esse envelhecimento, eu já instalei aqui o pega-mão, está tudo colado. Vai dificultar um pouco o trabalho, mas dá para a gente fazer. Não vamos esquecer que antes de iniciar o trabalho, nós temos que limpar toda a superfície. Aqui no caso, como é plástico, eu posso até levar na torneira e fazer uma lavagem, com cuidado para não danificar os detalhes. Como nós vamos depositar material aqui em todo o baixo relevo da locomotiva, é importante essas cavidades estarem bem limpas. Nós vamos pulverizar então água com um pouco de sabão, algumas gotas em toda a peça e fazer a limpeza com uma escovinha. Aqui a gente vai limpando todo o baixo relevo para facilitar o nosso trabalho. Toda a peça já foi limpa e seca. Vamos então iniciar realçando os detalhes da carroceria. Existem vários materiais que eu posso utilizar para esse tipo de trabalho. Hoje eu vou fazer com giz pastel seco, que é de fácil aquisição e de simples aplicação. O giz pastel seco é muito fácil de encontrar em papelaria. Ele vem nesses bastões assim. Mas tem que ser o giz pastel seco, não pode ser aquele lápis de cera, aquele giz pastoso. Então como é que a gente trabalha? A gente raspa fazendo um pó. Aqui a gente vai raspando aqui fazendo um pó. Após raspar o giz pastel seco fazendo pó, a gente vai aplicando aqui nos baixos relevos. Esse trabalho é muito importante porque ele realça todos os detalhes da peça. A gente vai aplicando aqui, tirando o excesso. Que observem aqui que já apareceu melhor aqui essa tampa com as dobradiças aqui. Então assim a gente vai fazendo em toda a peça. A gente pode aplicar colocando ali com o pincel ali dentro do baixo relevo e depois tirando o excesso. Tem que ser muito suave porque ele mancha muito fácil. Mas também ele sai com água. Se der algum problema pode tirar com uma água com sabão. Aqui a gente vai aplicando nas depressões aqui nesse baixo relevo e ao mesmo tempo vai tirando e já fazendo um degradê. O próprio pincel ele vai fazendo um degradê aqui, como se fosse uma fuligem natural do dia a dia. Lembra que eu falei aqui da aplicação das peças? Aqui no caso eu já tinha instalado a buzina, então cria uma certa dificuldade, mas não é nada demais. A buzina pode ser também um pouco escurecida aqui porque ela fica próximo da chaminé e a chaminé ela lança muita fuligem aqui. Aqui é um trabalho muito individual, depende de cada um. Aqui eu vou colocar na chaminé também, colocar aqui em volta, aqui dentro, porque isso aqui é muito preto. Aqui eu vou fazer um rastro da fuligem da chaminé. Aqui tem que ser mais intenso, né? Porque a chaminé joga aqui, ó, para os dois lados, que às vezes ela está indo para frente, às vezes está indo para trás, com relação à cabine. Então ela cria dois rastros aqui de fuligem, de exaustão aqui do motor. Essa grade aqui também ela tem que ser bem preta. A gente pode aplicar aqui à vontade, depois a gente tira o excesso. Observe aqui que a peça já começa a mudar, já dando um aspecto mais realista. Pode-se fazer uns riscos assim, ó, para não ficar muito uniforme. Essa locomotiva ela vem de fábrica, ela vem toda azul, então esse trabalho tem que ser feito mesmo pelo ferromodelista, porque fica muito artificial. Observe aí que já deu um aspecto, né, de uma locomotiva já sendo usada há algum tempo. Não podemos esquecer nenhum rebaixo. Esse trabalho aqui de colocar esse material mais escuro nas reentranças é muito importante porque realça bem os detalhes de cada peça. Observe que aqui tem umas tampas e levantam, né, que é do motor. Tem umas dobradiças também. Isso tudo aparece. Aqui, ó, o que eu tô falando, ó. Tá vendo? Então tem umas trancas aqui, ó. O giz pastel ele tem uma aplicação interessante. Quanto mais você vai aplicando, mais vai escurecendo a peça. Então você pode aplicar uma camada por cima da outra. Ele vai escurecendo.
E depois de aplicado, a gente vem com o pincel macio, tirando aqui o excesso. Esse excesso ele pode ser reaproveitado. Uma observação aqui, depois de aplicação do giz pastel, a gente não pode ficar manuseando, porque o próprio dedo vai acabar espalhando toda a mancha e acaba tirando o desenho que a gente fez. Aqui depois a gente tem que fixar ele todo com verniz. Então aqui está o teto, a parte da frente eu não fiz porque eu vou fazer uma aplicação de uma poeira de barro, né? Característico da região da mineradora, todo em cima. Então isso aqui é uma fuligem da máquina, né? A máquina que produz essa sujeira preta toda na locomotiva. Então são dois tipos de sujeira diferentes. Uma é da máquina produzindo, né, o escapamento aqui, a fuligem da exaustão aqui dos gases do motor, e a outra é o barro que é depositado, né, aquela poeira que é depositada em cima das máquinas. Então aqui, ó, todas essas venezianas, ela tem essa característica de ser escura mesmo. Aqui no amarelo a gente esfrega o pincel para fazer esse efeito aqui de borrado de graxa, né? Para tirar aquele amarelo vivo da pintura original. Cuidado para não exagerar, né? Então aí está, ó, já deu uma ideia de máquina já bem utilizada. É importante que também dá uma manchada nos pega-mão, nas hastes aqui, ó, tirar esse azulão aqui que vem de fábrica. O bom de trabalhar com giz pastel é que ele faz um degradê. Você vai trabalhando com pincel e ele vai fazendo um degradê. Já foi caracterizada a fuligem na carroceria. Agora nós vamos colocar o barro na parte da frente e aqui na parte de trás, que é onde pega mais aquela poeira da estrada de ferro ali. Para representar então o barro, eu vou utilizar também um giz pastel seco. Vou raspar aqui, fazer o pó para poder aplicar no pincel. Eu poderia usar o aerógrafo aqui para fazer essa representação, mas o giz pastel no pincel ele faz os detalhes, então fica melhor. Poderia fazer o detalhe com tinta também, mas eu estou optando em mostrar a técnica do giz pastel seco por ser mais acessível e mais simples de trabalhar também. Qualquer erro é só passar um pano com água, retirar e começar tudo de novo. Essa frente aqui da locomotiva ela é bem castigada com barro e ele costuma acumular nessas quinas aqui, dessas peças da porta aqui, da parte aqui do number board, né? Então eles ficam acumulados aqui, ó. Então com esse pincelzinho de cerda mais dura, já vou acumular ali, ó. Já acumulo em volta e puxo para cima aqui, ó. Fazendo próximo com a foto aí, ó. Estou tentando representar o que está na foto. Aqui a gente coloca o pó do giz com esse pincelzinho de cerdas duras, vai batendo ele e vai depositando o material ali. Depois com o pincel de cerda macia, a gente retira o excesso aqui. Encerro ali que ele já fez aqui uma textura, né? E agora eu vou colocar o pó aqui em volta da porta. Pelas fotos acumula bastante barro ali. Nas dobradiças e na maçaneta, todo ponto que tem detalhe, a gente deve colocar o pó ali mais intensamente. Toda essa quina aqui, ó. Tem uma caixa aqui embaixo, parece ser uma caixa uma tampa de inspeção. Tá vendo? São detalhes que a gente só observa depois que a gente aplica o giz pastel. Ele realça. Aí aqui a gente comprova que realmente a C44 da Fratesc ela é bem detalhadinha. Eu acho que ela não deixa nada a desejar com relação a outros fabricantes aí da mesma linha. Até que alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, né, os degraus aqui, ele poderia, em vez de ser injetado, poderia ser metálico, mas isso aqui o ferro modelismo pode fazer, entendeu? Raspa isso aqui, faz o furinho e faz com um aramezinho. Então tá aqui, ó. Vamos terminar de fazer a porta. Eu vou fazendo esse degradê por parte. É um trabalho calmo, de paciência. Aqui, ó, eu posso espalhar ele tanto com pincel, esse pincel macio aqui, como eu posso utilizar também um cotonete. Então aqui, ó, utilizando o cotonete aqui, ó, eu tiro o excesso e vou fazendo aqui um degradê.
Aqui o pega-mão está atrapalhando um pouco, porque como eu disse, eu já tinha instalado ele antes, né? E chega da loja, a gente fica ansioso e quer fazer logo a instalação, né, dos pega-mão. E acaba esquecendo que um dia a gente vai fazer o envelhecimento. Aqui, ó, o próprio cotonete eu posso colocar um pouco do giz e aqui, ó, eu jogo ali nos detalhes e ele mesmo já vai esticando ali, ó. Aqui, ó, nas quinas, ó. Tá vendo a diferença que fica? Agora eu vou intensificar aqui a parte de cima. Essas peças aqui parece ser um suporte, né, de apoio. Tudo isso tem que ficar intensificado de barro. O importante é tirar esse amarelo vivo que vem da fábrica. Dá uma espalhadinha aqui com o pincel. Essa parte aqui do passadiço também, ó, esse assoalho aqui, ó, ele é bem sujo. A gente observa nas fotos que eles são bem sujos, né? Porque o pessoal passa aqui e acaba levando o barro aqui pro assoalho. Devido a intensidade, né, desse trabalho, eu acredito que não dê tempo de ficar lavando a locomotiva toda hora. Vou aplicar aqui na parte do para-brisa também, fica bem suja essa parte de baixo aqui, ó. Na verdade ela fica escorrida ali de cima para baixo, ó. Igual aqui, ó, ela fica escorrida aqui, ó. Ela escorre e acaba acumulando aqui, ó, nessa parte. Agora essa parte de cima aqui da frente dela é muito sujo, é muito sujo. Eu vou aplicar direto com o pincel aqui, ó. Como é que mancha bem, ó. Aqui essa parte do para-choque a gente observa que é bem sujo também, mas tem um tom mais escuro, porque aí já mistura o barro com a graxa que tem nessa região aqui do engate. Então eu fiz uma mistura do preto com esse tom de barro e eu vou aplicar aqui, ó. É bem escuro aqui, principalmente em volta aqui dos mangotes, nessa região aqui, ó. A gente observa aqui que dá uma escorrida aqui, ó. A gente utiliza um pincel de cerdas duras e curtinha para poder aplicar melhor. Esfregando assim, ó, ele fixa melhor. É muito bom de trabalhar com esse giz pastel. A gente faz o que quer com ele. Como eu disse, eu poderia ter utilizado aqui uma tinta acrílica também, a base d'água. Também daria para fazer. Aqui a gente vai misturando o barro com preto e vai fazendo o degradê. Não é um trabalho artístico, né? Porque eu não sou artista. Já disse isso várias vezes. Mas o resultado fica bem satisfatório, a meu ver. O que vocês estão achando aí? Comentem aí o que vocês estão achando do trabalho até agora. Se tiverem alguma observação, alguma sugestão, coloquem nos comentários. E se estão gostando, dê um like aí para fortalecer o nosso canal, né? Aqui já pegou um pouco na escada, passadiço ali. E aqui a parte de cima aqui. Agora eu vou fazer o teto aqui, fazer um degradê na lateral. Não podemos esquecer os pega-mão. Tem que ser colocado o barro ali também. Eles são os que mais sofrem, que estão bem na frente aqui, ó, os faróis, né, o Hit Light aqui, ó. Pode ficar nada esquecido. Agora eu vou vir com o cotonete levemente umedecido para fazer a limpeza ali do para-brisa, aqui dos faróis, né, e do number board também. Agora vamos fazer o envelhecimento dos truques. Essa aqui é a forma mais simples de fazer o envelhecimento do truque, ó. Aplica com abundância aqui, ó. Deixa entrar bem nos detalhes. Onde ele entrar no detalhe, ele vai ficar, ó. Feito isso, bate. Aí vem com o cotonete já úmido, passa na parte de fora. Aqui já dá a ideia de um truque que está sendo utilizado por um bom tempo. Então é isso. Aplique em toda a peça, vem com o cotonete umedecido e passa na parte de fora. Não podemos esquecer também de fazer no tanque de combustível, no chassi. O mesmo processo. O bom do giz pastel seco em pó é que ele rende muito. Um pedacinho raspado você consegue trabalhar muitas peças. Agora, para dar um tom mais realístico, eu vou pintar o engate Cadi com essa tinta acrílica fosca aqui, marrom escuro. Aqui só tem que ter cuidado de não pegar no eixo aqui, na molinha dele. Ele originalmente é preto, então a gente dá essa pintura para aparentar um tom de ferrugem, né? Pintar ali a caixa também, ó. Agora vamos isolar os vidros para fazer a aplicação do verniz. Aqui a gente já corta aqui na medida, um pedacinho de fita crepe, já coloca ali na posição. Vou fazer agora nas laterais. Os vidros já foram isolados, agora é só partir para o verniz. Como eu utilizei o método mais prático e barato, né, que é o do giz pastel seco, eu também vou utilizar um verniz fosco, spray da Acrylex. Mandou deitar o filho da puta.
Aqui uma fina camada é suficiente para fixar. Aqui no início ele fica um pouco leitoso, mas depois que seca ele fica transparente e deixa a superfície fosca. Aqui agora a gente deixa secar por alguns minutos para fazer o outro lado. Aqui todo o verniz já está seco, então ele seca muito rápido, alguns minutos. Uma camada é suficiente para proteger. Pode ver que não está saindo mais nada aí, ó. Aí, não está saindo mais nada. É importante essa aplicação do verniz, porque se a gente não fizer essa proteção, ele vai ficar saindo na mão. Então toda vez que você manusear a máquina, tu vai vir com a mão suja, vai ficar com a mão suja. Além do que, vai tirando todo o desenho que você fez. Agora nós vamos tirar o isolamento dos vidros e fazer a montagem. Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao Antônio Antunes Filho, o mais novo membro sênior do canal. E um muito obrigado também a todos que assistiram esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau!